Só esperar aqui que o pessoal tá entrando. Então, muito bem, continuando lá, esse é um sistema mais restritivo, né? Restritivo no sentido de que ele não permite nenhum movimento. Eu ligo o áudio. Então, vou desenhar uma viga fixa aqui na parede. E o jeito que eu vou, então, colocar as forças que a parede está fazendo sobre a viga, né, reagindo, evitando com que ela caia, são duas forças de translação, uma em x e em y, que a gente está considerando problema no plano. E também, como ela não pode girar, né, porque ela está totalmente fixa na parede, a parede também exerce um momento, evitando esse giro. Então, basicamente é isso. Pessoal, até aqui, vocês conseguiram entender as aplicações disso que eu tô falando para vocês? Parece que pra mim tudo tipo, eu penso de um lado, eu tô sempre pro outro lado. Como é que é? Tipo, a seta, eu penso que é para um lado, mas na verdade é sempre pro outro lado. Eu não entendi. A seta? É, tipo, eu penso que é pra direita, por exemplo, você vai lá e coloca ela pra esquerda, sabe? Ah, eu coloquei aleatoriamente aqui, tá? Porque a gente não está trabalhando com nenhum exemplo. Eu desenhei, entendeu? De qualquer forma. A gente ainda não está estudando as forças. Eu só mostrei que vai ter uma força em X e uma força em Y. O sentido eu coloquei em Y para cima, em X para a esquerda, mas tanto faz, entendeu? E o momento, se você observar, eu desenho no sentido horário, mas eu só desenhei, entendeu? Eu ainda não estou analisando se vai ser no horário mesmo, anti-horário, ou se a força é para a esquerda ou para a direita. Só coloquei ali para vocês entenderem como que eu substituo o que a parede está fazendo ali, o engaste, em termos de forças, tá? Então a parede é a parede. Ela faz força? Faz, porque se ela está segurando aquela viga, né? Ou, por exemplo, a parede pode estar segurando a pia, né? Ou outro objeto. Então ela está fazendo força. Então eu só estou representando essas forças naquele desenho, mas eu não me atentei muito ao sentido, não. Beleza? Aqui só para vocês entenderem, esse pontinho aqui, ó, é o engaste, né? Que está totalmente fixa aí na parede. Ficou mais claro? Uhum. Beleza? Então, vamos voltar no slide. Acho que já vai ter um exemplo. Espera aí, que eu me embananei aqui nas telinhas. Aí, agora vamos lá. Então, voltando para os slides, existem outros tipos de conexões, de reações, tá? Ele fala ali cabo, que a gente já até estudou, um outro tipo de rolete, enfim. Existem outras formas de você sustentar um corpo. Mas essas três que eu falei para vocês, mais as que a gente já viu, que são os cabos, haste e mola, praticamente abrange quase todos os problemas, tá? Bom, com relação às forças internas, a gente não precisa falar muito delas. Basicamente, o texto que está ali em negrito, ó, elas são forças iguais e opostas. O que significa isso? Significa que uma anula a outra. São forças ali de interação entre as partículas. Então, a gente não precisa considerar isso, tá? É só algo para vocês saberem.
Então, o que a gente considera? As forças externas. A gente pode considerar as forças nos cabos e também pode considerar a força-peso, se for o caso do exercício. Tem problemas que a força-peso ela é muito pequena perto das cargas que a estrutura está sustentando. Então, em muitos casos, não se considera força-peso. Em outros casos, é super importante. Inclusive, não sei se vocês já viram aquela ponte que caiu sem nenhum carro subir na ponte. Por quê? Porque os caras não consideraram o peso próprio da ponte. Então, quando tirou as colunas, né, aquelas colunas para construção, tirou as colunas, a ponte desabou. Não precisou nem colocar nada em cima dela. Ela desabou simplesmente por causa do peso próprio dela. Então, colocaram lá, sei lá, que ela aguenta 100 toneladas, pensando nos veículos que estivessem em cima dela, mas a ponte pesava, sei lá, 150 toneladas. Então, não consideraram isso no cálculo e o negócio não deu certo. Caiu. É triste, isso acontece, gente. Tem pessoas que esquecem de algumas coisas super importantes. E, por fim, para a gente ir para o exemplo, o peso e centro de gravidade. Isso é algo que a gente vai estudar mais a fundo na aula 3. Logo na primeira aula. Na aula, tirando a prova, a gente já vai falar um pouquinho sobre centro de gravidade. Mas aqui a gente vai ver probleminhas bem simples, onde o centro de gravidade vai ficar no centro geométrico do nosso objeto. Então, a gente vai trabalhar com objetos, figuras bem simples, sei lá, retangular, círculo. Então, sempre fica no meio o centro de gravidade, se é uma peça uniforme, que vai ser o nosso caso. Ou se não, se for um probleminha assim que mais complexo, que você teria que calcular esse centro de gravidade, aí o enunciado vai falar, ó, o centro de gravidade é tal, naquele ponto. Você não vai precisar calcular, porque a gente ainda não viu isso, tá? Então, a força-peso, ela é inserida no centro de gravidade. E isso, o nosso probleminha vai dar essa informação, tá? A gente vai aprender como calcular isso, mas isso só no segundo bimestre. Muito bem. Então, o exemplo aqui, ó, uma pessoa. Pessoa de pé, o centro de gravidade fica no umbigo, ok? Por que essa informação ela é importante? Porque você pode estar estudando um robô, por exemplo. Um robô com uma forma anatômica de um ser humano. Como é que eu vou equilibrar esse cara? Né? Como é que ele vai ficar de pé? Ele vai ficar de pé se você fizer o estudo das forças que estão correndo e do centro de gravidade. Se não, na hora que você colocar o robozinho de pé, ele vai cair para frente ou para trás, não vai ter esse equilíbrio. Então, é importante conhecer essa informação. Um outro exemplo ali é um avião. Né? Eu gosto desse exemplo porque, pensa bem, aquele trem de pouso, como que ele é posicionado, né? Como que o cara sabe que o trem de pouso, né? Vamos pensar nesse cara aqui, ó. Como que quem projetou o avião sabe que o trem de pouso tem que ficar exatamente aqui? Será que se eu colocasse ele mais para cá ou mais para cá, ia manter o equilíbrio, né? Pensa bem, tá cheio de carga aqui, cheia de forças, né, o avião, como que ele não tomba para trás? Porque foi feito um estudo do equilíbrio, né? Do equilíbrio do avião. Por isso que, mesmo o trem de pouso estando. Eu vou falar no meio ali, mas não tem nada a ver com o meio, tá? Tem a ver com o centro de gravidade. Mesmo ele estando ali naquela região, quando o avião está lotado, cheio de carga, mesmo assim, o rabo dele não cai para trás e bate no chão. Mesmo assim, porque foi feito um estudo do equilíbrio dessa estrutura gigantesca aqui. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tem um passo a passo para fazer o desenho do diagrama de corpo livre. Vou passar o passo a passo para você e a gente vai fazer uns desenhos daqui a pouco. Por enquanto, pessoal, tudo bem? Tranquilo, professora. Legal. Passo a passo para desenhar o diagrama. Professora, você não tá no note. Opa! Obrigada por me avisar. Me esqueci.
Valeu, boa. Diagrama de corpo livre. Eu vou começar a falar DCL. É a sigla, Diagrama de Corpo Livre. Falar não, falar eu posso até falar Diagrama de Corpo Livre, não me custa. Mas escrever é uma palavra. É meio, são 3 palavras, né? Deixa um pouquinho, como a gente vai fazer bastante isso, fica bastante coisa para ficar escrevendo toda hora. Muito bem, então, passo a passo. Primeiro, vamos lá. Desenhe o objeto livre de suas conexões, de tudo aquilo que está prendendo. Prendendo o objeto. 2. Desenhe as forças externas que são aquelas que vêm no desenho inicial do problema. A força-peso, se for o caso. E as forças de reação, de apoio, que foi que a gente acabou de estudar ali para cima. Por fim, desenhe as cotas, as dimensões ou distâncias. É isso aí. 3 passos para a gente resolver os próximos exemplos. Enquanto vocês vão copiando aí, vou pegar o exemplo para a gente fazer logo na sequência. Não precisa ir para o slide. Eu vou rapidinho ao banheiro, só um pouquinho, já volto. Pronto, pessoal? E aí? Hello? Profe, eu copiei o texto, eu queria copiar o desenho. Eu Vamos não sei lá. se você copiou, mas Pode. Bom, ninguém se manifestou, então vai lá.
Não. Esse é o exemplo. Eu terminei de copiar. Beleza, então vamos lá. Bom, a gente vai seguir esse passo a passo para fazer o diagrama de corpo livre. Por enquanto, nós só estamos preocupados nesse desenho, tá? Depois a gente vai calcular as forças, que é o assunto que nós veremos logo a seguir. Então, vamos lá. Desenho o diagrama de corpo livre para a viga uniforme mostrado na figura. A viga tem massa de 100 kg. Vou ler de novo. Desenhe o diagrama de corpo livre para a viga uniforme mostrada na figura. A viga tem 100 kg. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o diagrama de corpo livre de quem? Não é Davi? Da viga. Exatamente. Por que eu gosto de perguntar? Tá óbvio. Aqui no exemplo tá óbvio. Nos próximos vão ter várias coisinhas, então você vai ter que pensar nisso. De quem que eu vou desenhar o diagrama de corpo livre. Nesse exemplo é da viga. Beleza. Então, qual que é o primeiro passo? Desenhe o objeto livre de suas conexões. De tudo aquilo que está. Prendendo o objeto. Certo? Então, vamos lá. A viga é o diagrama de corpo livre que eu vou fazer. Então, eu vou desenhar aqui ela. Deixa eu pegar aqui um auxílio para ver se eu consigo fazer um retângulo. Ó, ficou perfeito. Beleza. Desenhei ele livre. O que está prendendo o objeto? O quê? Só apareceu. Só a parede. Perfeito. Então, eu tirei ela da parede. Deixei ela solta no ar. Por enquanto, né? Para a gente entender as forças que estão correndo ali. Então, esse foi o primeiro passo. Então, é só aquele retângulo mesmo, porque é a viga, né? Uma viga retangular, então tem aquela carinha lá. 2. Desenhe as forças externas. As que vêm na figura do problema. Então, vamos pausar aqui. Qual força que vem na figura do problema? 1.200 newtons. Exato. Perfeito. Então, eu coloco aqui, ó, 1.200 newtons. Daí a gente continua lá. Continuando. Vírgula. A força peso, se for o caso. É o caso? É. Ele está dizendo aqui, ó. A viga tem 100 kg. Então, ele deu a informação do peso dela, da massa, né? Eu vou calcular o peso, tudo bem, multiplico por 9,81. Então, se ele deu essa informação, significa que é importante a gente fazer essa consideração, tá? Mesmo porque, ó, 100 kg, vamos calcular o peso. Peso é igual a massa vezes aceleração. Massa. Isso. Então, é um valor grande, né? Se você for comparar aqui com essa carga, é próximo, entendeu? Então, não é algo assim irrelevante. É algo que está ali próximo do valor, então a gente considera ela no cálculo para calcular as reações. Tá bom, então vamos lá, vamos colocar. Onde que eu vou inserir essa força-peso? Em qual ponto? Sim, mas em qual ponto dessa viga? Qual ponto aqui, ó, dentro dela? No meio. Exatamente no meio, né? Que foi aquilo que a gente falou agora há pouco do centro de gravidade. Então, é uma figura, um retângulo, né? É uma figura uniforme, não tem nada de muito especial, de diferente. Então, o centro de gravidade dela fica no meio. 981 aqui newtons. Beleza, então já fizemos as duas coisinhas ali, ó. Já calculamos as forças externas, já colocamos as forças externas e a força-peso. E as forças de reação de apoio, que é o último assunto que a gente viu ali para trás. A gente viu 3 apoios: rolete, pino e engaste. Qual que é o caso? Engaste. Engaste.
ela tá totalmente chumbada, presa. Ela não pode fazer Engatada. nada, engatada ali na parede, né? Eu não consigo mexer com ela em X, né? Tirar, desconectar ela da parede em X, né? Nem em Y. Também não consigo girar ela porque ela tá totalmente engatada ali engatada ali na parede. Então, engaste. O que eu vou ter que fazer, então? Vou ter que desenhar o quê? Uma força em X, uma força em Y e um momento. Agora vamos ficar ligado no sentido desses caras, tá bom? Vamos tentar não, nós vamos analisar esta questão também agora do sentido desses caras. Vou pegar uma outra cor aqui só para dar um destaque. Vamos lá, em X. Tem alguma força em X externa, assim, alguma coisa que está fazendo força em X nessa viga? Olhando... Não. Não tem, né? As duas forças que estão ali são em Y. Então, a força que você vai desenhar em X não importa. Não importa o sentido, tá? Vou desenhá-la aqui para o lado esquerdo, não importa. Porque não tem nenhuma outra força em X para equilibrar ela. Eu vou chamar ela, como aqui ele chama de ponto A, vou chamar ela de AX, porque a gente vai trabalhar com alguns problemas que tem vários pontos, A, B, C, D, enfim. Daí, se a gente já chama com o nome do ponto, vai ficar mais fácil, tá? Da organização do problema. Beleza, desenhei uma força em X, coloquei ela para a esquerda, podia ser para a direita, sem problemas. Em Y, agora sim, agora importa muito o sentido, não é o que você quiser, né, entre aspas. Claro que é o que você quiser, você que está desenhando, né? Mas se você fizer essa análise agora do sentido que você vai colocar a força em Y, isso vai te facilitar no cálculo depois, que você já vai obter o valor correto, não negativo, tá? Então vamos lá, em Y. Vou desenhar ela para cima ou para baixo? Para baixo? Para baixo? Para manter o equilíbrio? Vamos lá. As forças ali, elas já estão para baixo, correto? Então, para eu equilibrar, ela tem que ser Pra cima. para cima. Entende? Se de repente você não se ligou, sei lá, cara, que sentido que é essa força aqui. Não tem problema. O importante é você colocar um sentido. Se você não colocar um sentido, daí você não está considerando aquela força. Isso é um erro, isso é um problema. Agora, arbitre então, se você não sabe, tá? Se você tá um problema meio complicado lá, eu não sei qual que é o sentido desse negócio. Beleza, então daí você chuta, mas coloca um sentido. Mas se tivesse, tipo, 500 mil forças diferentes, ia ter que ver mais ou menos e chutar uma? Não precisa. Daí, se você, como você falou, tem 500 mil forças lá. Você vai ficar olhando cada uma para saber, daí tentar ter certeza de que a força é para cima? Não precisa. Coloca lá o sentido que você quiser. Eu quero para cima. Pronto, coloca. Tá? O que vai acontecer? Quando você for calcular o valor dessa força, se tiver errado, vai dar um resultado negativo. Mas o número, tipo, deu 500. Menos 500. O número está certo, que é 500. Mas o sinal negativo indica que você desenhou errado. Então é só isso. Não dá nada assim se você desenhar errado. Se você desenhar certo, já é bom que vai dar tudo certo, bonitinho. Entendeu? Você não vai ter que. Você vai ver que o resultado vai dar positivo, vai ficar legal. Agora, se desenhar errado, tudo bem também. Não é assim, uau, que problemão. O importante é você desenhar. Beleza? Beleza. Vamos analisar o momento, ó. Em relação ao ponto A, essas forças aqui, as duas, estão fazendo com que essa viga gire no sentido horário ou anti-horário em relação ao ponto A. Onde era? Olha lá, ó. Horário. Essa viga ela vai girar no sentido horário, né? Ó, se você analisar o ponto A, tá aqui. Essa viga ela vai tender a cair assim, né? Ah, tá. Não, Por conta dessas forças. Então, note que está provocando um giro no sentido horário. Beleza. Se o giro é no sentido horário, a parede vai fazer um momento no sentido oposto. É uma reação. Então, a viga tenta girar no sentido horário, mas a parede impede, provocando um momento no sentido anti-horário. Então, a gente já desenha esse cara no sentido, o momento aqui, ó, a representação do momento é uma curvinha aqui, né? Com a pontada com a seta no sentido anti-horário. Ah, professora, eu não sei. Bom, então desenha o sentido que você quiser.
Tá bom? É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Se você não sabe, escolhe um sentido, mas o importante é você não esquecer desse cara. Pode falar. Não, esse sentido, né? Isso, é anti-horário ali, né? Porque a viga ela vai estar girando no sentido horário. Mas como a parede faz uma força de reação para manter o equilíbrio, então tem que fazer um momento no sentido anti-horário. Beleza, É o oposto, é uma reação. A ação é horário, a reação é anti-horário. Mesma coisa que ali as forças. As forças é para baixo, a reação é para cima. Com isso, pessoal, a gente finalizou o passo 2. Vamos para o passo 3. Desenhe as cotas, dimensões e distâncias. Bom, tá fácil aqui. A distância da força de 1.200 para o ponto A, 2 metros. 2 metros. E a distância da força de 981 para o ponto A, que distância é essa aqui? 6 metros. 6 metros? Não, 3. 3 metros. 3 metros. Boa, boa, boa. Isso mesmo, 3 metros é metade, porque ela está bem no meio. Fechou. Tá aqui, ó. Bonito o nosso diagrama de corpo livre. O seu tá, o meu não. Não ficou da Agora hora? ficou uma O bosta. meu não, o meu ficou Ficou meio zoado. lamentável. Então é isso, gente. A gente tem que fazer esse desenho para daí para a próxima etapa, que seria calcular essas forças. Então, assim, eu acho que em vários problemas é muito difícil. Essa é a parte mais difícil, digamos assim. Não é que é muito difícil. Essa é a parte mais difícil, porque é muito fácil você esquecer de alguma dessas forças ou não lembrar que é um engaste, não conseguir enxergar que é um engaste, entendeu? Então, esses detalhes são importantes, senão você vai calcular errado. Pense, se fosse um pino, a hora que você solta aquela viga, ela já gira e cai, né? Porque é um pino livre, assim, que permite rotação. Então, Então você poderia cometer esse equívoco e tá realmente, a ideia está totalmente errada. Por isso que é importante prestar bastante atenção e desenhar tudo direitinho. Então, deixa eu pegar o próximo exemplo aqui, aproveitando. Esse já é diferente. Não é tão óbvio assim. Então, quem quiser já copiar, Nossa, eu quero ver eu fazer essa bosta. a mola faz só um... Só um assim, ó. Baixa um pouquinho. Aí, ó. Ó, vou deixar aqui para quem está terminando de copiar o anterior e para quem quiser já fazer o desenho do próximo exemplo. Vou aumentar um pouquinho. Professora, você gosta da tua matéria ou você dá porque você é obrigado mesmo? Eu não entendi a pergunta. É porque, não sei, eu acho que fala perto do microfone e acaba ficando meio... É porque eu tô de fone. Mas você gosta da tua matéria ou você dá ela porque você é obrigado mesmo? Eu adoro. Por quê? Parece que eu não gosto? Não, parece ser super, tipo, você super adora dar ela, mas Não, eu amo. Pensa bem, eu fiz a graduação e tal, e escolhi essa área. E amava essa disciplina. Não fui tão bem nela, não, mas eu gostava bastante. Gosto de dar aula, assim. Vixe, que triste Igual que... eu, que fui bem mal nela, mas que é uma matéria que eu gosto. Mas eu fui bem mal nela. Tanto que eu reprovei, tô fazendo de volta. Ah, que bom, Rodriga, que você gosta. que bom que você aprovou fazendo de volta. Porque tem muito aluno que não gosta, eu entendo, gente. Não gostar da disciplina, porque eu fiz faculdade, eu também não gostava de várias disciplinas. Mas essa foi a área que eu segui, fiz mestrado e doutorado nessa área. E acho, assim, fantástica. Porque é você conseguir projetar as coisas, né? Logicamente, eu sei, vocês são alunos da computação, a maioria de vocês não querem nem saber de projetar uma estrutura, quer projetar software, né? Quer se envolver em outros tipos de projeto. Tudo bem. Mas eu curto essa área de projeto estrutural, acho fantástico você conseguir fazer
essas estruturas, né, elementos de máquina, você fazer uma transmissão de engrenagens, eu acho fantástico. O carro, por exemplo, né? Pô, como que você faz, projeta os elementos de forma que você atinja determinados torques e rotação, eu acho legal. Só que isso é só uma base, né, para a gente chegar lá na frente, para entender e conseguir projetar esses sistemas mais complexos. Então, se você pensa numa engrenagem sofre força pra caramba, né? Vamos pensar numa coisa mais simples, a bicicleta. Bicicleta, putz, é muito, muito legal esse lance de você trocar a marcha e conseguir atingir velocidades maiores ou trocar a marcha e conseguir subir uma ladeira de uma forma tranquila, sem estourar os músculos da sua perna, ou sem ter que descer da bike, porque você não aguenta pedalar, porque está muito pesado. Então, eu acho fantástico, mas tudo isso envolve forças, envolve conceitos que a gente inicia através dessa disciplina. Beleza? Sim, para mim sim. Então, vamos lá. Ó, ele fala o seguinte, desenhe o diagrama de corpo livre da alavanca do pedal mostrado na figura, tá? Então, novamente, desenhe o diagrama de corpo livre da alavanca do pedal mostrado na figura. Daí ele fala que o operador, ele aplica uma força vertical ao pedal. Então, se você olhar o pé do cara aqui, ó, opa, acho que tá aqui. O pé do cara aqui, fica uma cor igual. Ele tá fazendo uma força sobre o pedal. Beleza. De forma que a mola seja esticada 1,5 polegadas. Então, quando ele pisa aqui, essa mola que está aqui, deixa eu pegar outra cor, não está dando certo isso aqui. Essa mola, ela estica. Quanto que ela estica? 1,5 polegadas. E a força na pequena articulação em B, ela é de 20 libras. Quem quer essa articulação em B? Essa haste aqui, ó, ela tem uma força de 20 libras. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, o desenho, né, desse sistema não é o diagrama de corpo livre, é simplesmente o desenho desse sistema aqui, com as distâncias, né, tá representado nessa figura do lado. Então, ele mostra aqui que a distância do ponto do que o cara está pisando até o ponto A é 5 polegadas. Ele mostra a distância entre a mola e o ponto A e a distância da haste para a mola, ali, 1,5 polegadas. Enfim. Vamos entender as forças que estão ocorrendo nesse problema. Faço a pergunta de novo. Diagrama de corpo livre de quem? Quem que está sofrendo as cargas? Quem que está preso? O pedal, que é o pedal. Perfeito. O pedal. Né? Ele chama de alavanca do pedal, mas é o pedal, certo? Então, é o pedal que eu vou ter que desenhar inicialmente, livre de tudo que está prendendo ele. É esse cara que eu estou estudando. Muito bem, então o pedal aqui, ó, ele parece meio que um bumerangue, né? Um negócio mais ou menos assim, ó, vou fazer, vai ficar legal. Um negócio mais ou menos... Opa, ficou feio. Tá bom. Aqui, ó. Um negócio mais ou menos assim, né? O pedal tem uma certa inclinaçãozinha aqui, beleza? Então, é esse cara aqui. Show! Aqui ele tem um elemento de fixação, aqui ele tem outro, e aqui ele tem outro. Então, aqui eu vou chamar de ponto A, né, como ele está sugerindo. Ele chama aqui em cima de B. Podemos chamar aqui de C. E beleza. Então, esse é o diagrama de corpo livre, a parte 1. O passo 1. Desenhei a alavanca do pedal livre. Não tem nada conectando ela, não tem nenhuma força sendo aplicada nela. Agora vamos para o passo 2. Passo 2, eu tenho que desenhar as forças externas. Quem são as forças externas? Deixa eu ir para o passo 2. Desenhe as forças externas. As que vêm na figura do problema. Qual força que eu vou desenhar aqui, gente? F. Isso. Força F, que é a força que o cara faz ao pisar sobre o pedal. Ele não fala quanto que vale, beleza, não tem problema. Ok. Agora, o que mais está prendendo essa alavanca?
que está mantendo ela naquela posição? O ponto A ali. Isso. E o que é? Vamos lá. A mola, tudo bem. A mola. Vamos pensar a mola. Quando o cara faz essa força pisando no pedal, ele pisa aqui no pedal, essa mola, ela é esticada, né? Quando ele solta, o pedal volta para a posição inicial, certo? Então, vamos pensar, será que a mola está na horizontal, então é uma força na horizontal. Está aqui a força. É na horizontal, beleza, isso eu sei. Será que eu vou ter que desenhar ela para a esquerda ou para a direita? Ela está reagindo à pisada do cara. Então, o cara pisa, esse sistema tende a fazer, eu vou desenhar aqui meio palha aqui, ó. Ele tende a fazer esse movimento, puxando a mola para a esquerda, né? Imagine, quando esse pedal gira, né? Mais ou menos assim, né? Quando ele gira, não sei se está espelhado para vocês, a mola ela está indo para a esquerda, está sendo puxada para a esquerda. Então, qual que é a reação que ela faz? Reação. Para a direita. Para a direita, tá? Ah, professora, eu não entendi, não sei. Então, desenha o sentido que você quiser. É o que eu falo. Coloca os sentidos. Você pode colocar para a esquerda, não tem problema. Você só vai obter um resultado negativo. Mas eu fiz análise aqui com vocês para vocês entenderem que é para a direita. Porque o pedal ele vai tender a girar ali no sentido anti-horário, puxando a mola para a esquerda. Logo, a reação é para a direita. Muito bem, eu vou chamar essa força aqui de FM, de força na mola. Não podia ser outro nome, quiser, podia ser C. CX podia ser, né? Porque eu chamei o ponto de C. Enfim, tanto faz. O que mais? A haste. A haste também ela está na horizontal. Será que eu aponto ela para a direita ou para a esquerda? Então, pense. Acho que é a mesma coisa da mola, não é? Para a direita também. É a mesma coisa da mola. Ela também está reagindo àquele movimento, puxando o pedal para a direita, né? À medida que o cara faz força, ou para manter o pedal naquela posição. Exatamente, é o mesmo esquema. Vou chamar essa força aqui, não preciso dar um nome especial para ela, porque ele fala aqui, ó, na última linha, a força na pequena articulação em B de 20 libras. Então, já posso colocar o resultado, 20 libras. Eu sei o valor dela, não preciso chamar um nome especial, porque eu já sei que ela vale 20 libras. Beleza, e esse cara aqui, ó, que está prendendo o pedal no carrinho? Né? Aqui não parece o carrinho, né? Mas aqui do lado você vê que é um carrinho. Que tipo de elemento é aquele? É um rolete, é um pino ou é um engaste? Rolete. Rolete? Não, não. Todos acham que é um rolete? É um pino. É, eu também acho que é um pino. Ó, você pode até olhar aqui também no desenho. Tá vendo que ela tá... Digamos, ela deve estar ali com um eixo, né? Segurando esse pedal no carrinho. Um eixo, um simples eixo, né? Porque permite que ela gire, né? Então, como que eu sei se é um pino, se é um rolete? Bom, você tem que pensar. Eu posso movimentar esse pedal para cá? Eu posso arrancar ele dali, daquele ponto A? O que vocês acham? Eu consigo tirar ele dali? Ou pode analisar o próprio desenho do cara com a bota aqui. Consigo puxar esse elemento para o lado esquerdo ou para a direita? Ou ele está preso ali? Consigo ou não? Não. Não, ele está preso ali, beleza. Consigo puxar ele para cima ou para baixo? Ou ele está preso? Movimentar, sim. Ele está preso. Está preso, né? Então, se ele está preso, eu não consigo movimentar nem em X nem em Y. Beleza, então, se eu não consigo nem em X nem em Y, ou ele vai ser um pino, ou ele vai ser um engaste. Vamos ver se ele é um pino ou engaste. Ele pode girar? Pode. Pode, Sim. né? Justamente o cara pisa e ele gira. Então, qual que é o tipo de apoio que não deixa movimentar em X nem em Y, porque está preso, mas deixa girar? É o pino. Exato. Então, ó, o pino restringe o movimento de translação do objeto em duas direções. Então, ele não permite nem movimentar em X nem em Y, mas ele permite, né, que está ali a observação, o pino permite apenas a rotação.